As argilas, na verdade, fazem parte da constituição do nosso planeta, da geologia do nosso planeta. Elas se formam através do intemperismo das rochas. Eu sou a Adela Bálsamo Armando, sou formada em artes pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul e meu trabalho paralelo foi durante muitos anos e ainda a pesquisa das argilas em Gravataí, especificamente na região de Santa Tecla. As argilas da bacia do Gravataí, na verdade, são de origem de ambientes lagunares. E essas argilas que apresentam propriedades especiais para se trabalhar com artesanato, mas também de maneira industrial, como é feito hoje pelas olarias. Então, esses ambientes e essas argilas que nós encontramos, né, no município de Gravataí, têm essa origem basicamente. E claro, a coloração delas também se dá em função da origem da rocha original. Esse é um material muito fino que ele fica em suspensão, se deposita dentro dos lagos, né? E depois, quando os lagos secam, nós podemos ter acesso, né, a esse material de excelente plasticidade. Então, as nossas argilas de Gravataí têm essa origem da formação da bacia do Paraná. É uma grande área que inicia na Argentina, no Uruguai e vai até Goiás, e é onde se depositou por milhares de anos esse material totalmente fino. Atualmente a gente tem 3 sítios arqueológicos identificados. O sítio Arroio dos Ferreiros, que foi identificado em 2017, o sítio de Morungaba e o sítio do Aterro Sanitário. Os dois foram identificados com a criação da aldeia Nossa Senhora dos Anjos, ou Aldeia dos Anjos. Esse aldeamento, né, Aldeia Nossa Senhora dos Anjos, ou Aldeia dos Anjos, como a gente costuma falar, ele é criado em 1763. Esse ano, 1762, 63, demarca a chegada de indígenas guaranis da região das missões jesuíticas. Com a criação da aldeia Nossa Senhora dos Anjos, são criadas também fábricas. Na época se cria 3 engenhos. Esses engenhos produziam farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho. Além dessas fábricas, né, de produção de farinha, a gente tem também uma olaria, que produz, né, tijolos, telhas. Ali nos anos 70, nós temos a criação do Museu Histórico Municipal, que é o único museu que temos em Gravataí até hoje. Esse Museu Histórico Municipal, depois ele vai se chamar Museu Municipal Agostinho Marta. Tem um pesquisador que ele traz na dissertação dele um aspecto muito interessante, que é o Antônio Vergara. Ele vai falar que ele estagiou no museu, né, em 2001, se eu não me engano, e ele conta, né, que nos anos 80 tinham sido doadas para o museu peças arqueológicas de cerâmicas guaranis. E essas peças não eram expostas ainda em 2001, ainda estavam na reserva técnica quando ele estagiou no museu, porque elas contavam uma narrativa anterior à narrativa oficial, que era da criação da aldeia Nossa Senhora dos Anjos. Quando ele reabre em 2009, ele expõe essas peças, essas igaçabas de cerâmica guarani. E o que é interessante disso? Em 2008, um ano antes da reabertura do museu, tinha sido iniciada a pesquisa do primeiro sítio arqueológico identificado no território, que é o sítio arqueológico Arroio dos Ferreiros. Então, essa pesquisa do sítio arqueológico Arroio dos Ferreiros, ela inicia em 2008 e vai até 2017. Num primeiro momento, esse estudo arqueológico não identificou, né, cerâmicas de origem guarani, mas é interessante porque a narrativa é de que essas cerâmicas, né, que algumas que são no museu, inclusive, tinham sido descobertas naquela região. Então, a pesquisa arqueológica iniciou ali e descobriu uma alça de panela de argila, né, de cerâmica,
ali na região. Essa alça ela foi comparada e se descobriu que era uma alça, então, de origem africana, provavelmente da cultura banto, porque ela foi comparada com outros resquícios arqueológicos identificados no quilombo do Paredão, que fica entre Gravataí e Taquara. Então, fizeram esse estudo comparativo e identificaram isso. Só que como essa peça foi encontrada isoladamente, não seria, né, um motivo para se decretar sítio arqueológico. Mas então continuam as pesquisas e depois vão descobrir ali uma oficina lítica. Essa oficina lítica ela é descoberta no Arroio dos Ferreiros. E o que é? É uma pedra, né, que era usada para afiar rochas no período pré-colonial. O outro sítio arqueológico identificado é o sítio arqueológico Aterro Sanitário, que apresenta peças ali, são fragmentos do século XIX, então já é um período colonial, né, onde Gravataí já estava sendo ocupada pelos colonizadores. E nós temos também o sítio arqueológico Morungava, que apresenta também resquícios, né, de cerâmica indígena guarani. Né? Esses 3 sítios arqueológicos, então, explicam uma ocupação pré-colonial da cidade e também colocam a importância, né, da argila, né, da produção de cerâmica dentro disso, que é o que nos permite saber, né, ter esse dimensionamento hoje em dia. As guerras guaraníticas, ou a Guerra Guaranítica, foi uma tragédia por completo. Eu diria que é a página mais triste da história do Rio Grande do Sul. Além da morte física dos indígenas missioneiros, da destruição arquitetônica do que foi a experiência das missões, também houve uma perseguição cultural depois da Guerra Guaranítica, né? Muitos dos indígenas fugiram para o que é hoje o interior da Argentina e o Paraguai, e alguns que sobreviveram foram arregimentados e trazidos aqui para a região que a gente vai chamar de Porto Alegre, Campos de Viamão. Ainda é um Rio Grande do Sul muito incipiente, né? E Antônio Pinto Carneiro, um miliciano do bando do Rafael Pinto Bandeira, vem trazendo esses indígenas via Rio Pardo e resolve estacioná-los, acampá-los aqui onde hoje é a cidade de Gravataí, né? Nomeada como Aldeia dos Anjos. Esses indígenas chegam aqui nas condições mais terríveis, com fome, desorganizados socialmente, e aos poucos esses indígenas vão criando o que a gente conhece hoje como Aldeia dos Anjos. Um trabalho semi-escravizado. Os fazendeiros aqui da redondeza alugavam a mão de obra indígena, principalmente para Porto Alegre, que estava crescendo, que começava a despontar como cidade. Não preciso dizer que os missioneiros eram espetaculares artistas. Eles eram carpinteiros, escultores, bons agricultores, cuidavam da pecuária, então tinham um lastro de conhecimento em todas as áreas. Chegando aqui na Aldeia dos Anjos, eles se deparam com um solo, uma das argilas mais, como é que eu posso dizer, quimicamente, uma das melhores argilas do Brasil. E aqui no subsolo, né, no terreno de Gravataí, nós temos muito o famoso barro vermelho. E é daí que lá no começo da Aldeia dos Anjos começam a sair muitas cerâmicas. Tijolos que vão ajudar na construção de Porto Alegre, as telhas coloniais que vão para as fazendas e também para Porto Alegre, mas principalmente a cerâmica, né? São espetaculares ceramistas os guaranis que aqui vieram, né? Ensinaram os açorianos, trocaram experiências com os africanos escravizados que aqui estavam, e não é à toa que a cidade, no seu começo, né, no começo da Aldeia dos Anjos, teve muitas cerâmicas, muitas fábricas de tijolos que temos até hoje, fábricas de telha. O clube de futebol mais conhecido da cidade chama-se Cerâmica, não é à toa, porque a cidade tem essa característica ceramista voltada mais para o tijolo e para as telhas. Então, os guaranis, mesmo
tendo que mudar de língua, tendo que aprender a cultura do branco europeu, ele, mesmo com o desaparecimento cultural forçado, lá por 1802, 1803, já há uma dispersão dos guaranis aqui da Aldeia dos Anjos, mesmo assim, o ensinamento e da cultura cerâmica aqui na cidade é muito forte. Meu nome é Cecília, sou geógrafa, moradora do município de Gravataí. A importância desse vídeo, desse registro audiovisual que fala das argilas de Gravataí, tem muitos vieses, né? Um deles é pensar que o município de Gravataí ele é rico nessa matéria-prima abundante e pouco explorada no município de Gravataí. A gente pode pensar também que Gravataí não tem uma identificação de um produto artesanal que identifique o município. Aí a gente tem uma oportunidade, né, de estar trabalhando na parte, por exemplo, de produção de artefatos como panelas, pratos, cumbucas. A gente pode pensar também a questão da argila no município com os nossos povos pré-colombianos, né? A gente sabe muito pouco da história dos indígenas aqui do município. Se tem muito a questão dos indígenas que vieram das regiões jesuíticas e pouco se sabe desses indígenas que estavam aqui antes. Então, poucas pesquisas em relação à cerâmica que foram encontradas desses indígenas. A maior parte dessas cerâmicas encontradas no município, elas foram por moradores locais e não passaram por uma pesquisa aprofundada. Então, a gente tem essa questão, né, de a gente reconhecer nossa história, saber nossa história e a importância da argila para essa população. A argila tem um protagonismo muito grande para nós aqui de Gravataí, mesmo sem a gente perceber. Então, a argila sempre está permeando aí, né, mas a gente precisa dar um valor real que ela tem. Os pigmentos de argila são utilizados ao longo da humanidade. Existem inúmeras cavernas desenhadas na pré-história misturadas com gordura. Existem pessoas que são alérgicas a tintas e químicas e trabalham só com pó de argila, não? E com produtos naturais. Seria muito importante, não é, que nós começássemos a dar a importância devida a essa riqueza que existe no solo e a preservação de nichos argilosos, porque as cidades estão avançando, estão cobrindo grandes nichos, grandes espaços argilosos. Determinadas cores que já não são tão comuns como eram antigamente. Há determinadas cores que já é difícil de encontrá-las. Argilas que eu encontrava há 30 anos atrás, hoje eu não encontro mais. E todos os detalhes
de acabamiento de una pieza. Eso es una vida divina, ¿no? Por eso es que el artista y el arte están a la frente de cualquier conocimiento.